Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos falar aqui um pouquinho sobre filmes de terror. E vou falar aqui do maior, eu acho que sim, o maior clássico dos filmes de terror, o tema mais repetido que existe nos filmes de terror, que é O Exorcista. O Exorcista, que tem essa versãozinha aqui que saiu em DVD há muito tempo atrás e que tem muitos extras, por isso que eu mantenho ela. Mas eu tenho uma versão nova em Blu-ray que saiu em Digibook, né? Acho que é Digibook que chama essa edição, realmente bacana. A imagem aqui realmente é melhor por causa do Blu-ray, né? Não tem jeito. Aqui a imagem é um pouco inferior, mas tem muitos extras. E eu adoro esse filme, adoro. Já vi mais, sei lá, de 100 vezes, muitas vezes, tal. Mas O Exorcista, ele foi um grande clássico, saiu em 1978, foi dirigido pelo William Friedkin e baseado no livro também clássico, maravilhoso, do Peter Blatches. É um filme obrigatório para qualquer um que goste do estilo filme de terror. Só que esse tema, depois desse filme, foi o tema mais explorado em todo quanto é tipo de filme de terror, tá? Aí você tem, por exemplo, O Exorcista do Papa, você tem o título, o Ritual tem até em 2 filmes, já tem 2 filmes com o nome O Ritual, um com o Al Pacino, o mais novo, que eu acabei de ver, com o Al Pacino, mas também tem o Ritual mais antigo, se eu não me engano, com o Anthony Hopkins. Quer dizer, são filmes que frequentemente são levados bem a sério, são refeitos, né? Novas histórias, novas ideias, porém, aí vem o que da questão. O meu problema com esses filmes de exorcismo, não com o primeirão lá de 1978, que é absolutamente genial, mas com todos os outros que já tiveram. Aí tem a Entidade. Eu estava até olhando aqui rapidamente para falar com vocês um pouco mais. Aliás, tem um filme até que eu gosto bastante e que foge desse padrãozão, que é esse aqui, ó, Estigmata. Esse filme é maravilhoso, muito bom mesmo. Depois, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre esses filmes que eu vou mostrando aqui, vocês coloquem nos comentários. Aliás, aproveitar, pedir a vocês, se inscrevam no canal e no final do vídeo, se gostou, bota o gostou. Não gostou, bota o não gostou. Faz parte da brincadeira, mas não deixe de opinar, né? Isso é muito importante. Outro que também eu gosto bastante e que foge desse padrãozão é o Benedetta, tá? Bom, deixa eu falar uma coisa. Aliás, o Benedetta é do Paul Verhoeven. Se eu não me engano, ele é do Paul Verhoeven. Que aqui eu não estou achando, mas se eu não me engano, ele é do Paul Verhoeven. Muito bem, que é um diretor que foge um pouco das regras e dos padrões. Mas vamos lá. Por que eu acho que a grande maioria dos filmes que eu citei aqui, com exceção desses 2 aqui, que fogem um pouco, não saem daquele velho clichê? Ou seja, lá vai o demônio possuir uma menina, uma mulher nova, uma jovem. Lá vai a religião católica estar diretamente envolvida, né? E lá vai a menina fazer aquelas performances que a primeira atriz, né? Que agora não vou lembrar o nome dela aqui, que pena de cabeça. Lembrando de Linda Blair. Aquelas mesmas performances da Linda Blair, vai virar a cabeça, vai andar de costas, vai subir na parede, vai babar verde. Pô, a gente não sai disso, não sai disso. Por mais que vocês façam, que se faça filmes posteriores ao livro do Peter Blatches, você recai nas mesmas coisas. Se você agora, esse último Ritual que eu acabei de ver com o Al Pacino, é um bom filme, vale a pena ver, não é ruim não. Mas ele repete os mesmos clichês de todo filme de terror, de exorcismo. Todos eles são a mesma coisa, né? A divisão entre os 2 padres é sempre um padre mais velho e um padre mais novo. O padre mais velho tem valores mais tradicionais, mais ortodoxos, né? Ou heterodoxos em alguns momentos. E o padre mais novo, não, ele já contemporiza mais, é mais científico, já não acredita tanto naquelas regras milenares, né, do exorcismo cristão, católico, né?
Então é um clichê atrás do outro, um clichê atrás do outro. Chega a ser cansativo, porque chega a ser extremamente previsível. Então todas aquelas surpresas que nós tivemos lá em 1978, quando surgiu o primeiro o Exorcista, agora não tem mais surpresa nenhuma. Não tem invenção. No máximo, o que eu acho que foge um pouquinho essa regra é realmente o Stigmata. O Stigmata foge à regra, porque inclusive existe uma certa contradição, porque a ligação da pessoa que é possuída aqui, da moça que é possuída aqui, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ela, inclusive, não é católica, ela não acredita naquilo. Então, esse aqui, ele transcorre de uma maneira bem diferente. Esse aqui é interessante. E o Benedetto, que é mais dentro ainda na Igreja Católica, ele faz uma pegada totalmente, como é que eu posso dizer? Não é um católico, não é um fiel, é a própria Igreja. Então esse aqui também tem uma pegada um pouco diferente, a abordagem, a maneira como ele faz o filme, o que ele procura mostrar, tal, que o demônio dele é um pouco diferente, trabalha mais na base da sedução, né? Da sedução sexual, aquela coisa toda, então é um pouco diferente. Mas os outros, meu Deus do céu, chega a ser cansativo. É sempre envolvendo diretamente a Igreja Católica. Eu gostaria imensamente de ver, tinha vontade até de escrever uma história, em que não se passasse num país eminentemente católico, se passasse num país muçulmano, num país budista, sei lá, no Oriente e tal, porque eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, um filme dessas outras culturas com a possessão demoníaca. Será que possessão demoníaca só acontece em locais católicos? Cristãos? É meio difícil isso, né? Se você quiser imaginar, é lógico que eu estou falando aqui de ficção, e ela não tem nada a ver com a realidade. Não estou dizendo que isso aconteça, pelo amor de Deus, né? Eu estou apenas especulando que podia ser feito um filme de possessão e que não acontecesse num país cristão, católico, acontecesse em outro país. Como é que seria isso? Qual seria a diferença nisso? Eu acho que é uma ideia bem interessante. Tem um filme que eu acabei de me lembrar aqui, que não é bem uma... Quer dizer, é uma possessão. E acontece com uma tropa americana no país do Oriente Médio. Agora não vou poder afirmar se não foi no Afeganistão ou se foi no Iraque, mas eu acho que foi por aí, numa dessas guerras, né, do Afeganistão, do Iraque e tal, uma tropa americana fica presa numa situação de guerra, né, e encontra uma pessoa possuída. É uma história bem interessante e rara. Por quê? Porque a possessão ali, a explicação é uma possessão, é uma entidade maligna, mas não é o demônio praticamente. Ele não tem um nome de demônio, de diabo, ou de possessão diabólica, não tem. A possessão é através de uma entidade maligna da cultura local, que eles chamam de jin, né? Que é a origem da palavra gênio, né? Porque na cultura oriental, apropriadamente, o gênio não é aquela coisa boazinha, bacana, legal, que está ali para conceder 3 desejos. Não tem nada a ver com isso. Esse gênio que nós conhecemos, bonzinho, bacana, simpático, é mais uma vez coisa do Walt Disney, né? O Walt Disney é que criou isso. E também a Hanna-Barbera, né? Que fez aquele famoso Shazam. Shazam era maravilhoso, adoro Shazam. Mas essa coisa de gênio bonzinho não é bem a origem do mito. O mito, ele é malvado, ele é maléfico, né? Então isso é bem interessante. Esse filme é até legal, ele foge do padrão, né? E também o comportamento da entidade, né, enquanto dentro da pessoa, é bem diferente. Também sai dessas regras, desses mesmos clichês de babar verde, virar a cabeça, andar de cabeça para baixo, subir no teto. Isso aí também não acontece. Mas isso é muito raro, a maior parte é tudo igual. A outra coisa que eu sempre tive vontade de perguntar, é quem escreve esses filmes esses roteiros, ou os livros, ou filmes de exorcismo, por que sempre são as mulheres as vítimas? Será que é aquele clichê do Edgar Allan Poe, que o Edgar Allan Poe que associou a beleza e a morte
como um fator muito importante na história deles, é verdade, né? Os contos do Edgar Allan Poe geralmente tinham essa pegada, né? Da fragilidade, da beleza frágil das mulheres para serem atingidas por isso. Será que é isso? Mas eternamente? Poxa, já era a hora de aparecer outras coisas. Você pode dizer que a grande maioria, 99% dos filmes de terror sobre exorcismo, atingem uma mulher geralmente jovem e normalmente bonita. Não saímos disso? E a outra coisa que eu também acho interessante é essa questão de por que os demônios, os diabos fazem isso. Por quê? É só para torturar uma pessoa? Ele fica ali infernizando, né? Uma pessoa, me faz lembrar até uma história, há muitos anos atrás, quando se falava muito em ET, hoje em dia já não se fala mais muito em ET, eu digo assim, em aparição de ET, né? Teve uma época nos anos 90, em que era moda, todo mundo estava vendo ET, estava vendo OVNI, essa moda, graças a Deus, passou, parou de encher o saco. Porque era uma moda tão idiota que frequentemente as pessoas viam aparições de ET que apareciam assim, para assustar uma velhinha lá no interior de Minas Gerais, ou o chupa-cabra, que era um negócio que, né, chupava o sangue das cabras, e sei lá. Então, sabe, era sempre muito idiota, né? Muito idiota. Eu sempre dizia assim, pô, o ET, os extraterrestres, não tem mais o que fazer, a não ser ficar aqui, vem, aparece, assusta uma velhinha, chupa uma cabra, faz... Porra, tenha santa paciência. Era de uma idiotice, assim, completamente absurda. Mas virou moda, todo mundo falava dessa bobagem. E eu sempre dizia assim, o extraterrestre estava lá no planeta deles, peraí, eu vou lá na Terra, que eu vou dar um susto numa porra de uma velhinha, vou matar aquela velhinha de susto. Nunca aparecia para uma pessoa para conversar, né, para se apresentar, ou sei lá, de uma outra forma. Não, era sempre uma idiotice. E aí eu me pergunto também isso, por que os demônios desses filmes de exorcismo sempre aparecem para infernizar a vida de uma pessoa? Eu tenho até uma outra sugestão, né? Eu vivo dando sugestões, né? Que seria explicar que, na verdade, a possessão demoníaca não é para atormentar aquela pessoa possuída. Não, não é. É para testar a fé dos outros. E aí, quanto mais pessoas fossem atingidas por aquela pessoa possuída, fossem incomodadas, perturbadas, infernizadas por aquela entidade, por aquela pessoa possuída, aí sim faria um certo sentido, porque o demônio estaria combatendo a fé em Deus e trazendo, talvez, discípulos para sua causa eterna, a sua guerra eterna contra Deus, o Criador, ou como você preferir chamar. Então você tentaria mudar alguma coisa para tornar as histórias diferentes e mais consistentes. Porque o que nós temos hoje em dia nos filmes de terror são meramente repetições do eterno Exorcista de 1978 do William Friedkin. Tá? Que é realmente extraordinário e encerra. Praticamente não tem outro filme de exorcismo que supere o primeiro lá de 1978, exceto algumas, digamos assim, novas visões, que é o caso aqui que eu falei do Benedetta, do Stigmata. Esses fogem do esquemão. O restante, me parece que você pega o Exorcista de 78, você quebra a cabeça com ele, ou seja, você reparte ele em milhões de peças e depois você monta diferente. E aí surge um novo filme de exorcista que não sai do mesmo lugar, o Exorcista do Papa, com o Russell Crowe, né? Esse novo, com Al Pacino, ou o Ritual, com Anthony Hopkins, não sai do mesmo lugar. Eu gostaria de ver um filme de exorcismo que talvez, aí seria muito bom, né? Seguisse as minhas sugestões e acrescentassem outras para trazer isso desse lugar comum. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Não deixe de deixar o seu gostei ou não gostei, se inscrever no canal e nos comentários dar sua opinião.
Porra, o que precisa fazer para os filmes de exorcismo saírem dessa roda do Exorcista de 1978? Até a próxima.